uma proporção gigantesca para nos arrancar do pecado e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 1. Nós estaremos meditando somente no versículo 19, a parte B. E seguimos com a nossa série de mensagens, Mulheres que Inspiram. E Deus tem falado muitas coisas ao nosso meio ao longo dessas 3 semanas. E eu creio que hoje não será diferente para com as nossas vidas. Eu estive meditando, refletindo acerca de tudo que o Senhor tem falado para nós. E eu vejo Deus trabalhando no nosso entendimento, trabalhando nas famílias, trabalhando dentro dos nossos corações. Então, que você nessa noite possa mergulhar na palavra. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa te dar a compreensão daquilo que Ele quer que você entenda, não daquilo que eu estou dizendo. Porque se as minhas palavras não forem regadas pelo Espírito Santo, não tem mover algum, não tem importância alguma. Mas eu tenho me colocado em oração, juntamente com a Michelle, juntamente com outras pessoas, a fim de que tudo isso que nós estamos construindo nessa igreja possa gerar frutos. Frutos para a sua casa, frutos no seu trabalho, frutos para a sua vida espiritual. E quem pode produzir esse fruto em nós é o Espírito Santo de Deus, amém? Nós vamos ler o livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 19, somente a parte B. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor. Somente até aí. As mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor. E eu quero pensar com você a respeito de algo que o Senhor me fez refletir ao longo dessa semana. A respeito de um posicionamento diferenciado, onde o mundo percebe e onde o próprio mundo vai dizer: essas mulheres não são como as outras, elas têm algo de diferente. E eu quero pensar com você sobre uma frase de uma escritora antiga que vai dizer assim, preste atenção no que ela escreveu: o fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. Você consegue entender isso? O fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. E o assunto que nós vamos abordar nessa noite é a respeito de aceitação e de identidade. Diga comigo: aceitação, identidade. Nós vemos que nós estamos num tempo onde muitas pessoas são insatisfeitas consigo mesmas. Elas não são satisfeitas talvez pelo corpo que tem, pela casa que tem, pelo trabalho que tem. E pensando a respeito da insatisfação e o modelo de mulher que o Senhor espera para nós, mulheres cristãs, nós começamos a perceber que aqui o livro do Êxodo vai nos apresentar as mulheres hebreias. Nós já estudamos o contexto, mas como as mulheres diferentes das egípcias. E eu quero pensar com você a respeito da nossa identidade. Mas existe um problema muito grande quando nós não identificamos quem somos, e não se trata da herança que nós recebemos dos nossos pais, uma herança ideológica, mas a identidade que vem do próprio Deus para com as nossas vidas. E quando nós percebemos que a geração em que vivemos, as pessoas de modo geral, elas são insatisfeitas, não só com aquilo que é material, mas muitas vezes nós encontramos pessoas insatisfeitas com a sua própria vida espiritual. E a insatisfação pode ser motivada por diversos fatores. Por problemas pessoais, por problemas circunstanciais. A insatisfação também pode ser gerada quando nós não focamos nas coisas boas que acontecem diariamente conosco, mas nós só focamos naquilo que é ruim. A insatisfação, ela também pode ser gerada quando nós olhamos somente para aquilo que nós não temos e esquecemos de agradecer por aquilo que nós já recebemos. Então, a insatisfação, ela pode trazer para nós ou nos levar a um outro extremo, e nós estamos falando sobre isso.
Porque quando nós somos insatisfeitos com aquilo que nós temos, não percebemos a beleza da vida naquilo que nós diariamente conquistamos. Quando os problemas nos levam a estar satisfeitos com as situações e até mesmo com o nosso próprio desenvolvimento, nós podemos ser comissionados a algo chamado falta de aceitação. E o que seria essa falta de aceitação? Primeiro, nós precisamos entender que a autoaceitação é semelhante à autoestima. É semelhante, parecido. Mas tem mais a ver com a maneira com que nós sentimos a respeito da gente mesma. Vocês estão entendendo isso nessa noite? Então, uma pessoa que não se aceita, ela acaba sofrendo por não ser aquilo que ela mesma desejava ser, mas ela não alcançou. Ou seja, a sua expectativa sobre si mesma acaba sendo frustrada. Aí ela acaba vivendo um ciclo de não se aceitar. A situação que vive a si mesmo, e isso vira um efeito cadeia que ela acaba não aceitando até o jeito das pessoas que estão ao seu redor. Mas nós estamos falando acerca de mulheres que inspiram e tratar sobre esses pontos que são cotidianos na nossa vida é fundamental, a fim de nós aprendermos a gerenciar as nossas emoções e a partir do autoconhecimento nós possamos nos autoconhecer e nos aceitar como nós somos, mas não permanecer como nós estamos. Entende o que Deus está falando conosco nessa noite? Aleluia! Muitas vezes nós não nos aceitamos como somos, não aceitamos a situação em que vivemos, só que nós também não fazemos nada para mudar essa situação. E nós passamos a viver uma vida carregando um fardo chamado culpa. E nós vivemos culpados por não sermos aquilo que nós mesmos esperávamos de nós. E acabamos descarregando a nossa frustração em nossos relacionamentos ao nosso redor. Então nós precisamos entender que a insatisfação pode nos levar à falta de aceitação. Vocês estão entendendo? E a falta de aceitação pode descaracterizar a nossa identidade. E eu volto a dizer, a nossa identidade não é aquilo que nós recebemos quando nós nascemos. O nome que nós levamos pelos nossos pais ou o nosso gênero, não é esse tipo de identidade que eu estou dizendo. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer trabalhar na nossa vida a partir da identidade que nós recebemos de Deus. Porque quando nós sabemos quem somos, nós começamos a entender e a viver o propósito de Deus na nossa vida. Só que muitas vezes tudo aquilo que é externo acaba sufocando tanto aquilo que é interno, que a insatisfação e a falta de aceitação vai tirando de nós a nossa identidade que recebemos da eternidade do nosso próprio Deus. Vocês estão entendendo o que o Senhor está dizendo conosco nessa noite? Quando a Bíblia vai falar que nós temos uma identidade em Deus, nós precisamos entender que em Cristo nós fomos adotados. Então nós não somos órfãos. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. Se nós não somos órfãos, significa que nós não estamos sozinhos. E isso faz toda a diferença a partir da perspectiva que eu tenho de mim mesma e do outro. Porque algo que eu sempre falo é que a gente nunca vai entregar a alguém aquilo que nós não temos. Mas talvez o que esteja nos faltando e o que o Senhor quer trabalhar na nossa vida ao longo dessas semanas é a nossa credibilidade de sabermos que Deus nos escolheu primeiro, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou primeiro, Ele nos aceitou primeiro, Ele nos adotou e hoje nós somos filhas de Deus. Aleluia! Por isso que nós não devemos fugir da autoanálise. Nós devemos questionar sim a nós mesmas, mas não no sentido de nos cobrar e nos ficar punindo-nos a nós mesmas por aquilo que nos falta, mas identificar na nossa vida qual área que está pequena e onde nós podemos melhorar com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos identificar
Qual área da nossa vida nós precisamos direcionar ou voltar novamente a Deus? O Salmo 139, o salmista vai dizer: sonda-me, ó Deus, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. E muitas vezes o caminho mau é o caminho da insatisfação, quando nós não somos gratos por aquilo que Deus já fez na nossa vida. Quando nós olhamos a conquista do outro e esquecemos aquilo que nós já conquistamos. Quando nós temos a oportunidade todos os dias de ver o pôr do sol maravilhoso, de sentir a brisa do vento no nosso rosto, mas nós não focamos naquilo que é belo, naquilo que é simples, porque nós sempre estamos olhando aquilo que é ruim na nossa vida, e Deus está dizendo: olha, sejam como as mulheres hebreias, que eram diferentes das egípcias, porque elas tinham vigor. Aleluia! Então, primeiro, nós temos que ser gratos pelo que nós temos. Diga: eu vou ser grata por aquilo que eu tenho, e não olhar para o que eu não tenho. Você consegue fazer isso? Se nós olharmos aquilo que o Senhor já nos deu, se nós olharmos para aquilo que já conquistamos e deixar de olhar para aquilo que nós não temos, nós começaremos a trilhar o caminho que vai nos levar à nossa identidade em Deus. Segundo, nós precisamos descobrir o nosso valor pessoal. Nós precisamos desenvolver em nós o amor próprio. Porque se eu não me valorizo, se eu fico me vitimizando, se tudo em mim é ruim, como eu vou achar beleza no outro, se a Bíblia vai dizer que nós temos que amar o nosso irmão como nós amamos a nós mesmos? Agora, se eu não consigo me amar, como eu vou desenvolver um amor pelo outro? E Deus está dizendo: olha, para de olhar para aquilo que é ruim, olhe para aquilo que é belo, e descubra em você o seu valor, porque eu já te dei quando morri na cruz do Calvário pela sua vida. E quando nós começamos a descobrir o nosso valor e o nosso amor próprio, nós precisamos entender que precisamos nos cuidar, nos valorizar e aceitar que primeiro foi Deus que nos chamou. E a partir desse chamado de Deus para a nossa vida, todas as outras coisas mudam de situação, mudam de figura, porque agora não estou mais sozinha. Eu não estou mais órfão. Eu tenho um pai que cuida de mim, e ele trata as minhas imperfeições, porque ele sabe como eu sou, mesmo quando eu disfarço, escondo de todos. Ele está comigo. Ele está comigo. E esse é o mesmo Deus que está com você nessa noite. Por isso é tão importante nós entendermos que, ainda que muitas pessoas não valorizem aquilo que nós fazemos, aquilo que nós buscamos, não importa. Primeiro nós precisamos saber quem somos em Deus, porque o valor maior Ele já deu quando Ele verteu o sangue dele na cruz do Calvário. Aleluia! E quando nós não aceitamos quem somos e não somos satisfeitos por aquilo que nós já temos, muitas vezes nós agimos como atores, vivendo a vida do outro, vivendo uma vida que não é minha, fazendo aquilo que o outro gosta a fim de eu ser aceito por ele ou por ela. E quando eu mudo a minha personalidade, quando eu não descubro a minha identidade, eu sou levado pelos ventos para lá e para cá, porque eu não tenho opinião, pelo contrário. Eu me revisto de uma outra pessoa, a fim de eu ser aceita ou inserida no lugar onde eu estou. Mas o Senhor está dizendo: eu conheço você bem mais do que você mesmo. Eu sei quando você está bem, eu sei quando você não está bem. Eu sei quando você está sorrindo, mas eu também sei quando você está chorando. Eu sei quando o seu coração está ansioso e apertado, mas eu também sei quando o seu coração está alegre e saltitante diante da minha presença. Deus está dizendo: olha, diante de mim não precisa de máscara. Diante de mim não precisa de fantasia. Diante de mim não precisa de nada disso, porque eu sei quem você é na sua essência, e eu preciso trabalhar isso em você para que você mesma se aceite. Porque muitas vezes nós vivemos uma vida que não é nossa, a fim de chamar a atenção do outro, para que o outro goste de mim. Mas escute, Deus, quando Ele te escolheu, Ele sabia exatamente quem você era.
Deus, quando te escolheu, Ele sabia aonde você ia acertar, e Ele também sabia aonde você ia errar, e mesmo assim, Ele te aceitou, Ele te escolheu. E muitas vezes nós criamos uma ideia fantasiosa e queremos viver essa ideia na realidade. E Deus está dizendo: eu sei quem você é. E eu já te aceitei primeiro. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Você tem noção da profundidade deste amor? Que olhou para nós, vendo quem nós éramos. Mas Jesus não somente olhou o nosso passado, Ele olhou o nosso futuro, sabendo quem nós nos tornaríamos a partir de Cristo nas nossas vidas. Então, qual é a nossa dificuldade de muitas vezes nos punir, de muitas vezes nos inferiorizar, de muitas vezes não dar mais crédito e valor na nossa capacidade de recomeço e começar quantas vezes forem necessárias? Nós precisamos aceitar quem nós somos: pecadores, fracos, pobres e nus, como diz Apocalipse. Mas entender que nós não precisamos permanecer dessa forma, porque em Cristo Ele nos dá a possibilidade de nos tornarmos novas criaturas, mulheres que inspiram outras mulheres, não olhando aquilo que é negativo, mas a partir do negativo fazer algo positivo, porque Deus nos deu essa capacidade pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós não temos a nossa identidade em Deus clara na nossa vida, nós vivemos uma realidade que não é nossa, e Deus está dizendo: eu preciso lembrar quem você é. E a Bíblia vai nos dizer em João, capítulo 1, versículo de número 12: contudo, aos que receberam e creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu preciso te lembrar que você é filho, que você é filha de Deus. Aleluia! Eu preciso te lembrar que você é nova criatura, como diz 2 Coríntios capítulo 5, do verso 17. De modo que todo aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Uau! E eu preciso te lembrar que a sua existência não é aleatória no mundo. Eu preciso te lembrar que antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, você já foi escolhido por Deus. Aleluia! Colossenses 3,12, a Bíblia vai dizer: assim pois, como escolhidos de Deus. E deixa eu só frisar algo antes de terminar o versículo: escolhidos de Deus. Eu fico imaginando Deus olhando para toda a humanidade e separando a dedo aquele a quem Ele escolheu. E para ficar mais fácil, quando a gente vai na feira, que tem aquela bancada de verdura ou aquela bancada de fruta, a gente não vai pegando qualquer fruta e colocando dentro do saco, não. A gente escolhe a dedo para levar para casa somente o melhor. Assim eu vejo Deus, aleluia, olhando para cá, olhando para as nossas vidas, olhando para você e separando a dedo, dizendo: olha, eu te escolhi a dedo e te trouxe de volta para mim. Porque muitas vezes nós nos sentimos perdidos, longe, debaixo de outras frutas, porque nós achamos que a fruta de cima é mais perfeita, é mais bonita, é mais gostosa do que eu. Mas sabe o que Jesus faz? Oh meu Deus, Ele vai separando, e Ele vai buscando você lá embaixo, e Ele vê você uma fruta pequenininha, mas é perfeita aos olhos dEle. Ele vê uma fruta que pode estar até com uma lasquinha faltando, mas Ele vê perfeição na sua vida. Sabe por quê? Não pelo que nós somos, mas pelo que Ele fez. É Ele que escolhe. A escolha de Deus é irrevogável. A escolha de Deus não segue o padrão humano. A escolha de Deus não é classificada segundo os nossos conceitos. A Bíblia diz que Ele nos escolheu. E como entender a escolha de Deus? E como entender que mesmo quando nós achamos que somos aquela fruta que ainda não está na perfeição, não está madura,
O Senhor, Ele nos colhe porque Ele nos escolhe. E Ele deixa no cantinho da fruteira até essa fruta estar madura, mas Ele não dispensa, porque nós somos escolhidas. Aleluia! A Bíblia diz em Colossenses 3,12: assim como escolhidos de Deus, santos e amados, vestimos-nos de compaixão, piedade e de uma atitude humilde de mansidão e paciência. Aleluia! Jesus, Ele tem as suas preferências, por isso Ele escolhe. Ele nos escolheu, Ele nos aceita como nós estamos, mas em Cristo nós não permanecemos da mesma forma como no início. Porque a nossa vida é um processo contínuo, que começa no dia que nós fomos aceitos a Cristo, que nós levantamos as nossas mãos e professamos a nossa fé no Senhor. E esse processo vai se dando até o dia do seu retorno. Enquanto Jesus não vem, nós estamos no processo de amadurecimento. Mas não significa que Ele não nos escolheu porque estávamos verdes. Pelo contrário, mesmo verde Ele nos escolhe e vai nos preparando para estarmos maduros no dia do seu retorno. Aleluia! A escolha não é humana, a escolha é divina, porque Ele é Deus, e Ele conhece a nossa essência, Ele conhece os nossos sentimentos, Ele conhece a nossa mente, Ele esquadrinha os nossos rins, Ele sabe do que nós não sabemos, Ele já tem algo grande preparado para nós. Por isso, nós não somos como as egípcias, nós somos como as hebreias, mulheres com vigor. Aleluia! João capítulo 6, verso 37, a palavra vai nos dizer, isso é lindo, isso é lindo, porque muitas vezes pela nossa fragilidade, nós nos cobramos demais, nós não aceitamos os nossos próprios defeitos, e Jesus Ele vai dizer dessa forma: todo aquele que o Pai me der, virá a mim e eu jamais rejeitarei. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim e eu jamais rejeitarei. Você entende isso? Que Ele não vai te rejeitar, isso não depende do que você faz de errado ou de certo. E calma, eu não estou dizendo para você manter uma vida de pecado, não. Eu estou frisando que quando nós somos aceitos por Deus como somos, nós não permanecemos como estamos, porque a nossa vida é constante evolução. Por isso nós precisamos entender que a falta de aceitação gera uma descaracterização da nossa identidade, porque quando nós sabemos quem somos em Deus, aquilo que é externo não vai quebrar, não vai trincar, não vai desconfigurar aquilo que nós somos, porque Ele sabe, na nossa essência, aquilo que nós somos, Ele que nos fez. Aleluia! Nós somos aceitos por Deus por meio daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Para a gente ter uma noção que essa escolha é tão poderosa que não depende de nós, não depende das nossas obras, se nós somos boas ou se nós não somos boas, porque a Bíblia vai dizer que depende da nossa fé, mediante a fé em Cristo Jesus, por aquilo que foi feito por Ele, para que ninguém se glorie. Então não é o que eu faço que vai fazer eu ser aceita por Deus ou não, porque Ele já me aceitou e Ele diz que não vai me rejeitar. Não é se eu sou bonita, se eu sou feia, se eu sou gorda, se eu sou magra, não é. E muitas vezes nós colocamos detalhes tão inúteis que acabam atrapalhando o nosso desenvolvimento e o nosso conhecimento de quem é Deus. Mas Deus está dizendo nessa noite: eu já te aceitei, para de se cobrar. Eu já te aceitei, não é pelo que você fez, mas foi o que eu fiz por você na cruz do Calvário que vai validar a minha escolha. Você precisa saber quem você é. Minha noiva, amada, menina dos olhos do Senhor, templo do Espírito Santo, chamada pelo nome de Deus, aquela que vai reinar com Cristo na eternidade. Você não é como as egípcias, você é diferente. Aleluia! Nós somos as hebreias que têm vigor, por isso nós não precisamos nos comparar com ninguém. E o que destrói a identidade de uma mulher cristã é a comparação.
se uma faz de um jeito, se a outra faz do outro. Não, Deus te chamou para ser autêntica. Você não precisa se comparar com o que as outras pessoas fazem. Você não precisa ter um padrão de comparação com ninguém. Porque sobre cada um de nós o Senhor deu um chamado, deu um propósito, deu uma personalidade, um ritmo, um jeito de ser. Aleluia, para que nisso tudo o nome do Senhor seja glorificado. Não seja uma mulher que se compara às outras, porque isso vai baixando a sua autoestima e você não precisa disso. Basta identificar o seu valor em Deus, aleluia. Nós não precisamos nos moldar ao padrão de ninguém para sermos aceitos na mesa de pessoas, não. Pelo contrário, o nosso estilo de vida que tem que influenciar as pessoas a fim de que elas se tornem hebreias também. Estão entendendo o que o Senhor está dizendo? Aleluia! Nós não precisamos fingir quem nós não somos, porque o Senhor conhece a nossa essência. Nós não precisamos nos revestir de uma identidade falsa, de uma identidade pirata, para a gente ser aceita por pessoas. Não! Nós não precisamos fingir ser quem nós não somos, para que as pessoas gostem da gente. Não, pelo contrário. As pessoas irão gostar de nós pelo que nós somos, e porque verão o brilho do Espírito Santo de Deus, que brilha nas nossas vidas, aleluia. Nós somos mulheres de Deus, homens de Deus, porque Deus nos chamou. Você tem convicção disso? Você tem convicção de que foi Deus quem te chamou? Você não está aqui aleatoriamente, mas foi porque o Espírito Santo moveu o seu coração e te trouxe até a presença dEle para lembrar quem você é e o que Ele pode fazer na sua vida a partir deste entendimento que você não é como as egípcias? Eita glória! Nós somos mulheres que inspiram, porque as pessoas irão ver que a partir do nosso posicionamento, sabendo quem nós somos em Deus, isso vai influenciar as pessoas que estão perto, mas também as pessoas que estão longe. Porque a presença de Deus que age na nossa vida não está limitada num espaço aqui, não está limitado no momento em que aqui estamos, pelo contrário. A unção de Deus, a presença de Deus que move a minha e a sua vida nos acompanha aonde quer que nós estejamos. E ainda que você esteja intercedendo por pessoas que estão longe, o Espírito que trabalha em você é o mesmo Espírito que vai até lá, aleluia, para trabalhar na vida de quem você está orando, aleluia. Somos mulheres que sonham, somos mulheres que se frustram também, somos mulheres que sorrimos, mas somos mulheres que muitas vezes choramos. Somos pessoas que muitas vezes acordamos mal-humorado. Somos pessoas que tem dia que cantamos com um passarinho. Mas sobretudo, nós não somos como as egípcias, porque nós não precisamos ter para ser. Nós não precisamos fazer para ser evidencializada, porque quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos nos comparar. Nós não precisamos achar que somos melhores ou piores. Nós precisamos ser mulheres que inspiram, a partir do conhecimento de quem Deus é na nossa vida, e aquilo que Ele pode fazer em nós e através de nós. Nós somos mulheres bíblicas, que a partir do conhecimento das Escrituras, permite que isso traga uma revolução na nossa mente, limpe a nossa alma e transforme o nosso coração, aleluia. Nós não somos como as egípcias, que fogem dos problemas, se trancando em lugares ou buscando coisas para poder suprir a ausência que tem. Nós não somos como as egípcias, que procuram na estética apresentar algo que por dentro está oco. Nós não somos assim. Nós somos mulheres chamadas por Deus, e você precisa sair daqui crendo no seu chamado em nome de Jesus. Você precisa sair daqui sabendo que você foi aceita por Deus. Então pare
de ficar se martirizando, se inferiorizando, se diminuindo, se ofuscando, se oprimindo. Não! Você não é como as egípcias. Você é uma mulher forte, vigorosa, mulher que passa por dificuldade sim, mas que levanta todos os dias com a cabeça erguida, porque sabe que foi Deus quem te chamou. Você não é como as egípcias, que para apresentar algo precisa humilhar as pessoas. Você não é dessa forma. Você não é as egípcias que para ser feliz precisa ter coisas e ter, e ter, e ter. Você não é assim. Você é uma mulher hebreia, que ergue a cabeça para as adversidades, que se autoconhece, sabe quando você não está bem, sabe quando você está bem, mas acima de qualquer coisa, você é uma mulher que inspira, porque Deus te chamou. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós iniciamos essa reflexão, e eu vou ler de novo o versículo que nós lemos no início. As mulheres hebreias são diferentes das egípcias porque são cheias de vigor. E nós iniciamos a reflexão com esta frase: o fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. Para finalizar, posso te falar? Você não é como as egípcias. Você é a melhor em tudo que você faz, porque primeiro você faz para Deus e depois você faz para os outros. Então seja a sua melhor versão todos os dias. Se autodesafie no sentido de crescimento, não no sentido de cobrança, porque você não chegou até o objetivo. Não despreze os pequenos começos, isso é algo que eu sempre falo. Mas a definição do resultado que nós teremos será a partir da posição que nós teremos também. Então se posicione como uma mulher hebreia, que tem força mesmo quando o mundo não tem força, que mesmo chorando vai à luta, que mesmo bravo engole o choro e faz o que precisa fazer, porque não terceiriza a sua responsabilidade, que bate no peito dizendo: olha, hoje eu não estou bem, mas eu vou, que bate no peito dizendo: olha, eu tenho uma adversidade, mas ela não vai me vencer, que bate no peito e fala: olha, meu coração hoje está quebrado, mas eu sei que o Espírito Santo vai juntar os pedaços. Você não é e não precisa ser aquilo que o mundo espera de você, entende? Mas que eu e você sejamos aquilo que o nosso Pai gerou na eternidade para que nós vivêssemos aqui nessa terra. Fecha os teus olhos, vamos orar? Jesus,